o escândalo amoroso de 1868, que derrubou a família Moreira. Sinhá teve um filho com um escravo. A história dos Moreira começa em uma grande fazenda de açúcar, no interior de uma sociedade escravocrata, em pleno apogeu. No Brasil do século XIX, a família, rica e poderosa, dominava vastas terras, e seu nome era sinônimo de prestígio e tradição. A residência dos Moreira era uma mansão imponente, com amplos jardins e salas ornamentadas com espelhos dourados e móveis esculpidos à mão. Um reflexo do status que a família ostentava. Mas, por trás da elegância e do luxo, havia um segredo que poderia destruir tudo. Isabel Moreira da Silva, ou como era conhecida na sociedade, Sinhá Isabel, era filha de uma das famílias mais influentes da nobreza rural. A jovem tinha a aparência delicada e olhos penetrantes, que podiam seduzir qualquer um, com um simples olhar. Porém, sua vida estava marcada por uma expectativa de comportamento rígida, ditada pelas convenções da época. Filha única, seu destino estava traçado: casar-se com um homem respeitável e seguir as normas da sociedade. No entanto, Isabel nunca se sentiu à vontade em sua jaula dourada. O casamento arranjado, a vida de fachada e os limites impostos pela classe alta começaram a pesar em seu coração jovem. Em um desses dias, enquanto caminhava pelos campos da fazenda, seus olhos cruzaram com os de Antônio, um homem que trabalhava como capataz nos campos de cana-de-açúcar. Antônio, um homem de origem africana, havia sido alforriado anos antes, mas, mesmo livre, sua vida era marcada por um sistema que o aprisionava socialmente. Ele era respeitado por sua inteligência, pela habilidade com a qual gerenciava os outros escravizados e, acima do tudo, por sua postura digna e erguida, algo que o diferenciava de outros homens em sua posição. Antônio possuía uma força impressionante, mas era sua mente afiada que o tornava uma figura ainda mais intrigante para Isabel. Com o passar dos meses, os dois começaram a se encontrar secretamente. Conversas ao entardecer, olhares furtivos durante os dias de trabalho nas plantações, e logo o vínculo se tornou algo mais profundo. O que começou como uma amizade discreta, construída no silêncio da noite e nas sombras da fazenda, cresceu para algo inevitável: o amor, um amor proibido, que desafiava todas as leis não ditas da sociedade da época. Aos poucos, o romance entre Isabel e Antônio tomou proporções incontroláveis. Eles compartilhavam não apenas os momentos de prazer e desejo, mas também as conversas sobre a liberdade e o futuro. Antônio falava sobre os horrores da escravidão, sobre as esperanças de um mundo onde as correntes poderiam ser quebradas. E Isabel, por sua vez, lhe contava sobre seus próprios sentimentos de aprisionamento, sua frustração com o papel que a sociedade lhe impunha. O que começou como um simples relacionamento escondido se transformou em algo muito mais profundo. Um ato de resistência silenciosa, uma fuga das expectativas que a sufocavam. Foi quando Isabel descobriu que estava grávida que o verdadeiro drama se desenrolou. A notícia espalhou-se rapidamente pela fazenda, e o rumor chegou aos ouvidos de seu marido, o senhor de engenho, um homem de caráter severo e firme. O casamento dele já estava desgastado, mas ele nunca imaginou que sua esposa pudesse cometer uma traição tão grave. Sua posição de homem de honra, respeitado pela sociedade, foi imediatamente ameaçada. O escândalo não demorou a alcançar as altas rodas da sociedade carioca. O nome de Isabel Moreira foi estampado em todos os jornais, e a história de sua relação com um homem negro alforriado se espalhou como fogo em palha seca. A elite branca não podia acreditar no que estava ouvindo. Como ousava uma mulher de sua classe se envolver com alguém de uma raça inferior? Os olhares de desprezo e condenação foram lançados sobre a família Moreira, que agora enfrentava o risco de perder não apenas a sua fortuna, mas sua própria posição na sociedade. O marido de Isabel, sem suportar a vergonha pública, tomou atitudes drásticas. Tentou, sem sucesso, negar a paternidade da criança, mas a evidência de seu nascimento era inegável. A pressão da sociedade fez com que ele tomasse decisões impensáveis. Como última tentativa de restaurar sua honra, ele afastou Isabel da fazenda, e ela foi enviada para uma cidade distante, longe de sua casa e de sua família, para viver em exílio. Enquanto isso, Antônio, o verdadeiro pai da criança, também sofreu as consequências. Ele foi expulso da fazenda, e apesar de ser alforriado, viveu uma vida de exílio e sofrimento. A luta para encontrar um lugar na sociedade, onde o racismo e a discriminação ainda imperavam, o impediu de viver em paz. Sua vida foi marcada pela perda e pela solidão, mas seu amor por Isabel nunca desapareceu. A criança nascida dessa relação, um menino com olhos claros e cabelo negro, tornou-se o símbolo de toda a tragédia. Para muitos, ele representava a quebra das normas sociais, o elo entre os mundos de senhores e escravizados,
o reflexo da luta por liberdade e direitos humanos. A criança foi cuidada por pessoas da família, mas sempre foi vista com desconfiança. O filho de uma senhora e de um escravo, com a pele mais escura, se tornava um estigma para a família Moreira, que tentava de todas as formas esconder sua existência. Com o tempo, o nome da família Moreira foi lentamente apagado da história, e os resquícios da sua grandeza se foram substituídos por murmúrios sobre o escândalo que destruiu tudo. Mas o legado de Isabel e Antônio, embora ofuscado pela vergonha, não desapareceu completamente. Muitos dos filhos de escravizados, que cresceram em uma sociedade marcada pela opressão e pelos preconceitos, olharam para aquela história como uma fonte de resistência. A memória do amor proibido de Isabel e Antônio persiste. Ele representa um amor ousado, em uma época onde a liberdade era um luxo que poucos podiam se dar. O filho de ambos, que foi tratado como um símbolo de subversão, se tornou a prova de que, mesmo nas circunstâncias mais opressivas, o amor e a liberdade sempre encontrarão uma forma de resistir. O escândalo que abalou uma família também abriu as portas para uma reflexão profunda sobre o sistema escravocrata que ainda governava o Brasil e as pessoas que, ábiser do tudo, se rebelavam contra as injustiças de um mundo segregado. O escândalo de 1868 foi um marco na história do Brasil, não apenas pela queda de uma família, mas pela revelação de um sistema que aos poucos começava a ruir. O amor de Isabel e Antônio, ainda que condenado pela sociedade de então, se tornou um símbolo de luta, resistência e a eterna busca pela liberdade. Anos se passaram desde que o escândalo envolvendo Isabel Moreira e Antônio abalou a sociedade carioca. E a família Moreira, antes rica e poderosa, viu sua imagem desmoronar como um castelo de cartas. A opulenta fazenda, que um dia foi símbolo de status, agora era apenas um vestígio de um passado glorioso. Isabel, afastada de sua casa, foi enviada para o exílio, enquanto o marido, Domingos Moreira, com o peso da vergonha sobre os ombros, tentou restaurar o nome da família de todas as formas possíveis. Mas o escândalo estava longe de ser esquecido. No entanto, a história de Isabel não terminou com o abandono. Ao contrário, ela teve um impacto profundo na história de muitas outras vidas. O filho de Isabel e Antônio, conhecido por muitos apenas como o menino do escândalo, cresceu longe de sua mãe, sob a tutela de parentes distantes que tentaram, sem sucesso, mantê-lo afastado da fama que o precedia. Com o passar dos anos, ele cresceu em meio a rumores, olhares furtivos e palavras sussurradas. Embora tivesse o sangue da nobreza, sua aparência, com a pele escura e os cabelos encaracolados, o separava de qualquer chance de se integrar plenamente à elite branca. O menino, chamado Joaquim, carregava dentro de si a mistura de dois mundos: o mundo dos senhores e o dos escravizados. Embora fosse tratado com um certo grau de distância pelos membros da família Moreira, ele cresceu com uma inteligência aguçada e um senso de justiça que começou a se manifestar desde muito cedo. Por mais que sua origem fosse desprezada pelos que o cercavam, ele não aceitava ser visto como uma vítima. Joaquim tinha certeza de que a história de sua mãe e de seu pai não era algo a ser apagado, mas algo a ser defendido. Ao completar 15 anos, Joaquim, agora um jovem com forte personalidade e habilidades intelectuais raras para alguém de sua origem, começou a desafiar as normas de sua própria família. Ele questionava os valores e as tradições que ele via como injustas, e isso gerava tensões cada vez mais intensas entre ele e os membros da alta sociedade. Mas havia um ressentimento crescente nas ruas, nos mercados e entre os trabalhadores. A população, principalmente a negra, olhava para ele como um símbolo de resistência, embora ainda o considerasse um bastardo, um filho de uma mulher da elite, com um homem escravizado. Joaquim não queria apenas ser um símbolo, ele queria transformar a sua vida em um marco de mudança. Ele começou a se aproximar de grupos de resistência abolicionista, que lutavam pela liberdade dos negros e pela abolição da escravidão, então ainda vigente. Ele se envolveu com escritores e intelectuais que questionavam o sistema opressor, e suas ideias começaram a se espalhar entre os mais jovens da população. Enquanto isso, Isabel, que vivia em exílio e sofria com a perda de seu status e da sua posição na sociedade, tinha uma vida solitária, repleta de saudades e arrependimentos. Mesmo distante, ela nunca perdeu a esperança de que um dia poderia ser reencontrada por seu filho. Ela sabia que o amor que ela e Antônio compartilharam não foi em vão, e que o filho que eles geraram seria o veículo para uma mudança profunda na sociedade, mesmo que isso significasse viver em sombras. Isabel passava seus dias em uma pequena casa no interior de Minas Gerais, trabalhando como professora em uma escola local. A vida simples que ela levou agora era a antítese do luxo e da vaidade da vida que um dia teve. Ela ainda carregava as cicatrizes do escândalo,
mas ao olhar para o horizonte, sabia que de alguma forma, seu sacrifício havia dado frutos. O momento de reencontro entre mãe e filho aconteceu quando Joaquim, agora com 20 anos, recebeu uma carta misteriosa. Ele estava em uma reunião com outros abolicionistas quando o bilhete chegou. O envelope trazia o nome de sua mãe, Isabel, e, ao abri-lo, ele soube imediatamente que a mulher que havia dado à luz a ele ainda estava viva. A carta era breve, mas cheia de emoções não ditas. Isabel expressava sua saudade, seu arrependimento por não ter podido cuidar dele, mas também sua esperança de que ele fosse um homem digno de continuar a luta pela liberdade. Com o coração disparado, Joaquim decidiu viajar para Minas Gerais, onde soubera que sua mãe morava. A jornada foi longa e cheia de obstáculos, mas o desejo de conhecer a mulher que ele sempre soubera ser sua mãe o impulsionava. Quando finalmente chegou à pequena cidade, ele foi recebido por Isabel com uma mistura de lágrimas e risos. O abraço entre eles foi carregado de uma emoção que só o reencontro poderia trazer. Isabel, com os olhos marejados, olhou para o filho e se perguntou se de alguma forma ele havia superado os pesares da vida. Joaquim revelou à sua mãe a dura realidade que ele havia enfrentado: o estigma de ser filho de uma mulher da elite e de um homem negro. Ele lhe contou sobre a dificuldade em ser aceito pela sociedade e como seu nome, embora fosse carregado de um legado de resistência, ainda o colocava em uma posição de constante luta. No entanto, ele também compartilhava a esperança de que, através da educação e da luta abolicionista, as coisas poderiam mudar para as gerações seguintes. Isabel, por sua vez, também lhe contou sobre o exílio forçado e sobre o que havia aprendido ao longo dos anos de solidão. Ela falou sobre os livros que leu, sobre os movimentos que começou a estudar e sobre como, ao ver as notícias de sua luta, ela encontrou força para seguir em frente. Ela não se considerava mais uma mulher da elite, mas uma defensora da justiça e da liberdade. Com o passar dos meses, mãe e filhos se tornaram aliados na luta pela liberdade dos negros no Brasil. Juntos, eles participaram de reuniões secretas, onde discutiam estratégias para mobilizar os escravizados e as classes marginalizadas. Eles acreditavam que o sistema escravocrata estava com os dias contados, e o movimento abolicionista, que começava a ganhar força, dava esperanças de que mudanças profundas aconteceriam. Mas os desafios não eram poucos. A repressão aos movimentos abolicionistas era feroz, e as autoridades não poupavam esforços para destruir qualquer tentativa de revolução. Isabel e Joaquim sabiam que estavam vivendo uma época perigosa, mas seu amor pela liberdade os mantinha unidos e firmes em seus ideais. A luta de Joaquim e Isabel tornou-se símbolo de resistência, não apenas pela superação das barreiras raciais e sociais, mas pela coragem de enfrentar um sistema que os oprimia de maneiras impiedosas. Eles sabiam que, embora o Brasil estivesse longe de ser um lugar livre de injustiças, o fato de estarem juntos já era uma forma de vitória, uma forma de resistência silenciosa, mas poderosa. Os anos continuaram a passar, e com o avanço do tempo, os ecos da luta por liberdade e igualdade ganhavam cada vez mais força, como se o Brasil estivesse se preparando para um novo alicerce, onde a opressão dos negros e das classes mais baixas começava a ser questionada. Joaquim, agora com 25 anos, já se consolidava como uma das figuras mais proeminentes da resistência abolicionista. Sua presença nas reuniões secretas, suas palavras cheias de paixão, começavam a ter um impacto significativo, não apenas nas rodas de intelectuais, mas nas comunidades de negros alforriados e escravizados, que, embora ainda sendo oprimidos, sentiam a esperança crescer em seus corações. O movimento abolicionista, embora ganhando força, estava longe de ser simples. Era um tempo de conflito, não só político, mas também interno. Joaquim enfrentava uma dura batalha com seus próprios sentimentos. Em muitos momentos, a solidão tomava conta de sua alma. Ele sabia que a causa pela qual estava lutando não se limitava apenas à liberdade dos negros, mas também à construção de uma nova ordem social no Brasil, onde o conceito de classe social fosse desconstruído. Ele ansiava por um futuro onde não fosse necessário carregar o peso de ser considerado um bastardo, um homem marcado por uma origem que a sociedade se recusava a aceitar. A luta não era só por liberdade, mas pela própria identidade. A convivência com outras figuras importantes no movimento, como Rafael Lema, o advogado abolicionista que havia se tornado seu mentor, tornou-se uma fonte constante de inspiração. Rafael, com sua visão clara de justiça e igualdade, compartilhava com Joaquim suas reflexões sobre a nova ordem que deveria surgir após a abolição da escravidão. Ele acreditava que a verdadeira revolução não seria completa apenas com a libertação dos negros,
mas com a redefinição das relações sociais e econômicas que governavam o Brasil. Ele via na abolição da escravatura o fim de uma era de injustiça, mas também o início de uma nova batalha, que envolvia a redistribuição de terras, o direito à educação para todos e a desconstrução do sistema capitalista, que ainda colocava os ricos no topo da pirâmide. Enquanto Joaquim se aprofundava nos ideais de igualdade, Isabel, que vivia exilada em Minas Gerais, se via em um conflito interno igualmente intenso. Apesar de ser agora uma mulher de meia-idade, com cabelos grisalhos e rugas que marcavam o tempo de dor e reflexão, seu espírito não se deixava abater. Ela via o movimento abolicionista crescer, as ideias de seu filho se espalharem, e ela sabia que, mesmo distante, de alguma forma havia contribuído para isso. O estudo, a reflexão e as palavras que ela havia compartilhado com Joaquim no passado, agora, se transformavam em um legado. Isabel passava seus dias agora com um grupo de mulheres que, assim como ela, haviam sido marginalizadas pela sociedade. Elas formavam uma rede de apoio, ajudando-se mutuamente a superar as dificuldades da vida em um Brasil ainda muito patriarcal. Muitas delas eram viúvas, outras haviam sido abandonadas por maridos que não suportaram a pressão social. A liberdade que elas buscavam, no entanto, ia além da abolição da escravidão. Era uma luta pela autonomia, pela independência financeira e pela liberdade para serem quem realmente eram, sem o peso da vergonha da sociedade que as marginalizava. As cartas que Isabel enviava para Joaquim eram cheias de encorajamento. Em uma delas ela lhe escreveu: "Meu filho, você é mais do que a nossa história, mais do que o estigma que tentaram colocar sobre você. Sua liberdade é a nossa liberdade, e a luta que você trava é a nossa luta, de todos aqueles que não têm voz, mas que em seu coração gritam por um país mais justo." Essas palavras não apenas serviram como um consolo para Joaquim, mas também como um lembrete constante de que a luta por liberdade e dignidade nunca foi um fardo apenas para os negros, mas para todos que sofriam com o sistema opressor. À medida que os anos se passavam, a pressão sobre a família Moreira aumentava. A velha nobreza, que antes havia abençoado a união de Isabel com o influente marido, agora olhava para a família com desdém. O nome dos Moreira estava manchado pela história de Isabel e Antônio. E, embora Joaquim tentasse mostrar seu valor, sua origem sempre o acompanhava como uma sombra. Durante os encontros secretos em que ele falava com outros abolicionistas, algumas pessoas ainda se referiam a ele com olhares de dúvida, questionando se ele realmente poderia ser uma verdadeira voz para a revolução, ou se seria apenas um reflexo da nobreza que ele tanto odiava. Joaquim sentia esse peso, mas ao mesmo tempo, essa era sua motivação. Ele queria quebrar essas barreiras. Ele queria se tornar uma voz legítima de uma revolução verdadeira, que não apenas libertasse os escravizados, mas que criasse um Brasil em que a dignidade de cada ser humano fosse reconhecida, independentemente de sua cor, classe ou origem. Os encontros com outros líderes abolicionistas tornaram-se mais frequentes, e Joaquim foi se tornando mais estratégico. Ele começou a organizar movimentos clandestinos, a planejar ações para libertar mais escravizados e a articular um movimento de massa que tivesse como objetivo pressionar o governo para que a abolição fosse finalmente concretizada. Rafael Lima, seu aliado e mentor, lhe dava o apoio necessário, mas o trabalho deles estava longe de ser fácil. Eles enfrentavam não apenas a repressão do governo, mas também a resistência de uma sociedade que temia a mudança. Enquanto isso, as palavras de Isabel e os relatos das condições dos negros nas fazendas, que ela compartilhava com outros grupos de mulheres, se espalhavam como um fogo em campo seco. Seu nome, que antes era falado com desprezo, agora passava a ser reconhecido como símbolo de resistência. Ela tornou-se uma defensora ativa da causa abolicionista, escrevendo artigos e cartas clandestinas, que eram compartilhadas por outros intelectuais e líderes. Apesar da distância, Isabel ainda influenciava profundamente os rumos da luta. Mas o Brasil estava prestes a entrar em uma nova fase de sua história. Em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, a escravidão foi finalmente abolida, e muitos esperavam que a liberdade fosse uma redenção, uma vitória definitiva. Mas para Joaquim e Isabel, esse momento também trouxe um senso de urgência. A abolição era apenas o começo, o marco de uma nova luta. Joaquim, ao ver a Lei Áurea ser sancionada, não celebrou imediatamente. Ele sabia que, embora fosse uma conquista histórica, a verdadeira mudança social ainda estava distante. O Brasil precisaria de mais do que a simples abolição da escravidão. Seria necessário um movimento de transformação social, uma revolução nas relações entre ricos e pobres, brancos e negros. Uma revolução que não apenas libertasse os corpos, mas também as mentes.
O movimento agora ganhava uma nova força, e a resposta das autoridades seria inevitável. Eles sabiam que a elite faria de tudo para garantir que a nova liberdade não fosse realmente vivida pelos negros, que continuassem sendo marginalizados de todas as formas possíveis. Joaquim não se deixava enganar. Ele sabia que as lutas que estavam por vir seriam ainda mais duras, mas ele estava determinado a ver um Brasil onde todos fossem verdadeiramente iguais.